Nós iremos falar a vocês agora sobre as 70 semanas de Daniel na perspectiva dispensacionalista. Esse tema é um tema que está dentro do escopo escatológico, dentro da disciplina escatológica, a escatologia bíblica, e nós pensamos em falar sobre esse assunto com vocês, porque não é um assunto comum de se ouvir nos púlpitos das nossas igrejas. Se eu perguntasse aqui, quantos de vocês já ouviram um sermão sobre essa 70 semana de Daniel? Quantos aqui já ouviram uma ministração no culto de doutrina, ou no domingo à noite, alguém ousando pregar sobre esse assunto? É raro. Certamente vocês já ouviram, mas não é com frequência. Não é um assunto, não é um tema que se aborda com muita facilidade, dada a sua complexidade. E dessa forma nós iremos aqui dentro de um tema, dentro de um tempo considerável, explanar a vocês sobre este assunto. Nosso objetivo aqui com essa ministração é tentar esclarecer quais são os fundamentos bíblicos e teológicos que norteiam a nossa interpretação dispensacionalista desse tema, desse texto, desta passagem bíblica do livro do profeta Daniel. Bom, para isso, vamos à profecia, né? Vamos ao texto bíblico, vamos à Bíblia Sagrada. A minha Bíblia, eu trouxe aqui a versão corrigida, a Bíblia de Estudo Pentecostal, e eu trouxe também a nossa queridinha, a atualizada. Eu vou abrir o texto nas duas versões, porque nós iremos dialogar, conversar com vocês, olhando para o texto sagrado, tá bom? Daniel, capítulo 9, versículo de número 24 a seguir. Olha o que diz a santa palavra de Deus. "70 semanas", encontraram? Amém. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Aleluia. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá grande guerra. Desolações são determinadas. 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aleluia. Nós precisamos entender, compreender alguns conceitos dentro da escatologia bíblica para a gente fazer a interpretação conforme a nossa
confissão de fé, conforme a nossa carta declaratória doutrinária de fé que temos. Para isso, para nós chegarmos à interpretação que nós queremos trazer a vocês aqui, nós precisamos compreender que basicamente existem duas escolas de interpretação majoritárias: a escola de interpretação alegórica e a escola de interpretação literal. A depender da escola de interpretação adotada pelo intérprete, a interpretação da profecia será distinta, será diversa da outra. A escola de interpretação alegórica, ela gerou algumas interpretações dos livros proféticos que nós temos. A interpretação alegórica, por exemplo, interpreta o livro do Apocalipse diferentemente de como nós interpretamos. A interpretação alegórica coloca a lente interpretativa do livro, interpreta o livro ou preterista, ou seja, todos os fatos narrados no livro do Apocalipse já se cumpriram, ou uma interpretação historicista, em que o livro ele tem o seu cumprimento ao longo da história, inclusive hoje ele se cumpre. Nós temos a interpretação idealista, que é a interpretação meramente simbólica, e essa interpretação tem os símbolos pelos símbolos e tão somente. E nós temos, do outro lado, com base em uma escola de interpretação literal dos textos das Escrituras Sagradas, nós temos a interpretação das profecias e do livro do Apocalipse como um todo, como sendo futurista, que o livro do Apocalipse, em que pese ele ter parte que seja histórica, o capítulo 1, 2 e 3 é histórico, as igrejas são históricas, elas existiram, elas faziam parte de um contexto histórico. Os futuristas, no caso nós, entendemos que a partir do capítulo de número 4 do livro da Revelação, todos os eventos, por conseguinte, são futuros, são por acontecer, são por vir. Daí a disciplina ser chamada escatologia, escatos, aquilo que está por vir, que está por acontecer, fatos futuros. E logia, conforme o Adalberto já nos ensinou muito bem aqui, significa tratado, discurso, estudo. Portanto, escatologia é o estudo, tratado, doutrina das coisas que estão por vir, das coisas futuras, dos acontecimentos que ainda estão por acontecer. Dito isso, essas duas escolas de interpretação literal e alegórica, elas também levaram algumas interpretações acerca de quando se dará, por exemplo, o arrebatamento em relação à grande tribulação. A interpretação literal e a alegórica, elas têm as suas posições em relação a esses eventos futuros. O método de interpretação literal gerou três posições em relação a quando acontecerá o arrebatamento da igreja em relação à grande tribulação. A primeira posição é a posição pré-tribulacionista, a segunda posição é a posição mid ou meso-tribulacionista, e a terceira posição, terceira escola de interpretação, é a escola pós-tribulacionista. Como o próprio nome sugere, os pré-tribulacionistas ensinam, advogam que o arrebatamento da igreja será pré-tribulacionista, ou seja, acontecerá antes do início do período tribulacional. Os irmãos meso-tribulacionistas, eles advogam a ideia de que Cristo voltará para arrebatar a igreja. Eles entendem também a doutrina do arrebatamento, mas que se dará no meio da grande tribulação, portanto, 3 anos e meio do seu início. E, por fim, a escola ou a corrente interpretativa literal de quando se dará o arrebatamento da igreja em relação à grande tribulação são os irmãos pós-tribulacionistas,
que entendem que o arrebatamento da igreja se dará após os 7 anos da grande tribulação. Nós, Assembleia de Deus, como confissão de fé e com base nas Escrituras Sagradas, nós entendemos que o arrebatamento da igreja ele é pré-tribulacionista, ou seja, o arrebatamento da igreja se dará antes do início da grande tribulação, pelas muitas razões. Nós temos, em primeiro lugar, razões bíblicas, que são as mais importantes, são as fundamentais. Aleluia. Nós temos elementares posições bíblicas para sustentar o arrebatamento pré-tribulacionista. Nós temos também argumentos teológicos e argumentos consistentes, consolidados. E esses argumentos eles foram construídos ao longo da história da igreja e desse pensamento dispensacionalista a partir do século XIX. Nós temos como fundamento doutrinário alguns irmãos, como por exemplo John Nelson Darby, foi quem primeiro sistematizou as dispensações. John Nelson Darby, ele fez também os seus seguidores, por exemplo, Cyrus Ingerson Scofield foi quem melhor conseguiu sistematizar o pensamento de Darby. Inclusive a primeira Bíblia de estudo publicada no Brasil foi a Bíblia de estudo Scofield, a Bíblia do Dr. Scofield. Dr. Scofield foi quem popularizou a doutrina dispensacionalista e pré-tribulacionista em relação às outras posições já existentes. Depois desses dois grandes pensadores, doutrinadores, nós tivemos contemporâneo, porque ele morreu recentemente, o Dwight Pentecost. Ele escreveu um manual de escatologia, uma obra que é indispensável a todos aqueles que se interessam pelo assunto, o Dwight Pentecost. Nós temos John Walvoord, que é um escatólogo norte-americano também falecido, mas os seus posicionamentos eles são pré-tribulacionistas, dispensacionalistas. Nós temos ainda muitos outros que o Alan que está trazendo até aqui, é isso aqui, o J. Dwight Pentecost. Isso aqui é livro de cabeceira de cama de quem estuda escatologia bíblica. Enfim, nós temos muitos outros autores, como por exemplo Stanley M. Orton, um grande escatólogo. Nós temos o Meyer Pearman, que escreveu muito através da CPAD. No Brasil, o Adalberto, ele foi até apelidado aqui pelos alunos carinhosamente e honrosamente. Eu queria ter esse apelido, não tive. Os colegas aqui na sala de aula chamam ele de Antônio Gilberto, de Marabá. Vocês perceberam como ele fala do Antônio Gilberto com carinho, com amor? Ele citou ele aqui acho que umas 50 vezes. E o pastor Antônio Gilberto é um grande pilar da nossa doutrina pré-tribulacionista e dispensacionalista no Brasil. Se vocês quiserem fazer uma visita a essa doutrina lendo autores brasileiros, tem que começar pela obra do pastor Antônio Gilberto. Ele escreveu, por exemplo, o comentário bíblico de Daniel e Apocalipse. Foi ele quem sistematizou e organizou a teologia sistemática pentecostal, que lá está escrita pelo pastor Ciro Sanches Zibord, mas quem organizou foi o pastor Antônio Gilberto. Enfim, nós temos o pastor Severino, cadê a obra dele? Severino, saudoso pastor Severino Pedro. Ele foi um grande escatólogo. Aqui nós temos o comentário de Daniel, do qual nós iremos tratar agora versículo por versículo. O pastor Severino Pedro escreveu um comentário do Apocalipse, versículo por versículo. Eu poderia citar aqui também o pastor Armando Chave Cohen, que escreveu o manual de escatologia. Quem mais? Pastor Raimundo Oliveira. Todos descansam no Senhor, esses homens, mas deixaram um legado, uma doutrina consolidada, sustentada, sobretudo nas Escrituras Sagradas. Eu fiz questão de fazer menção aqui de alguns autores norte-americanos, estrangeiros e brasileiros, para que vocês saibam
que temos um referencial teórico muito bom, excelente, tá bom? E, queridos, nessa perspectiva é que nós queremos falar a vocês sobre as 70 semanas de Daniel, nessa perspectiva. Mas, primeiramente, colegas, o que é o dispensacionalismo? O que é essa doutrina? Com certeza aqui alguém já ouviu falar, alguém pregando ou ensinando, falando as dispensações. Dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, dispensação da lei, da graça e do reino. Alguém já ouviu? Mas o que é essa corrente doutrinária teológica? Em primeiro lugar, ela é uma corrente doutrinária teológica, tá bom? Ela foi sistematizada primeiramente por John Nelson Darby, né, lá no início do século XIX, né? E John Nelson Darby entendia que Deus, ele trabalha e trabalhou ao longo dos anos com a humanidade por dispensações. Veja, que nesse sentido, dispensacionalismo é um sistema de teologia que vê o mundo como um lar, que é gerenciado por Deus. Nós não podemos perder de vista que nós, dispensacionalistas, entendemos dessa forma, como John Nelson Darby entendia, que Deus olha para o mundo e vê uma casa, e vê um lar, e portanto Deus administra esta casa, e que Deus gerencia este lar, esta casa. A palavra dispensação, ela foi buscada pelo John Nelson Darby em escritos do apóstolo Paulo. E aí, dispensação aqui, né? Ela significa literalmente administração ou mordomia. Esta expressão dispensação, ela está em Efésios 1 e 10, Efésios 3 e 2, Colossenses 1 e 25. Inclusive aqui, Paulo, ele faz questão de chamar de dispensação da graça. Dispensação da graça. Portanto, para os dispensacionalistas, para nós dispensacionalistas, Deus, ao longo da história da humanidade, ele vem administrando, ele vem gerenciando os homens por dispensações. E estas dispensações, ressalvado aqui as variações que existem dentro do próprio dispensacionalismo, né? Elas são, em regra, na sua maioria, 7. Porque existem dispensacionalistas que entendem que são 8, outros entendem que são 6, mas, em regra, a maioria dos advogados dessa corrente teológica, eles entendem que são 7 as dispensações. Bom, aprofundando o tema, o dispensacionalismo afirma que há sucessivas dispensações durante toda a história, que cada uma envolve um teste ou uma responsabilidade na qual o homem falha e que é seguida pelo juízo de Deus. Assim, a graça de Deus, através de Jesus Cristo, torna-se a única base de esperança para a humanidade. É um equívoco ensinar que as dispensações ou a doutrina ou o sistema dispensacionalista ensina que Deus, ele resolveu a salvação por métodos distintos em cada dispensação. Isso não é ensinado por nenhum dispensacionalista clássico. Na maioria das vezes são palavras que são colocadas na boca dos dispensacionalistas. Não. As dispensações, todas elas têm um único meio de fé, de salvação. A fé é o único meio de salvação em todas as dispensações. Isso está estabelecido nessa doutrina. As características do dispensacionalismo. Ele é caracterizado, em primeiro lugar, uma interpretação literal das Escrituras Sagradas e consistente da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Por isso que eu iniciei falando a vocês sobre as duas escolas de interpretação, a escola alegórica e a escola literal. O estudante de teologia, ele vai ter que abraçar uma dessas duas escolas de interpretação. É inegável, não tem como fugir dessa regra. Ele não pode ser um literalista e um alegorista ao mesmo tempo. Ou ele adota uma escola de interpretação, ou ele adota uma outra. E aí, nós, dispensacionalistas, nós temos por base a escola de interpretação literal.
que interpreta as Escrituras dessa forma, desde o Gênesis ao Apocalipse. Ah, pastor, mas e os símbolos que existem no livro do Apocalipse? Até porque é um livro extremamente simbólico. Sim, o livro da revelação do Apocalipse, ele é extremamente simbólico, mas nós que interpretamos o livro literalmente, entendemos que os seus símbolos, eles têm um cumprimento literal. Os símbolos, nós os reconhecemos. No entanto, estes símbolos têm um cumprimento literal. Tá bom? Essa é a primeira característica do dispensacionalismo, é a interpretação. Nenhum adepto do método alegórico será dispensacionalista, porque não tem como ser dispensacionalista e interpretar a Bíblia alegoricamente. A segunda característica, queridos, é que nós dispensacionalistas, nós entendemos que há uma clara distinção entre Israel e igreja. Nós entendemos que Deus, ele estabeleceu 3 povos. Quando você lê 1 Coríntios 10:32, está muito claro. Existem 3 povos na terra. Quais são esses povos? Gentios, judeus e a igreja. Até a dispensação da graça, existiam apenas 2 povos no mundo: gentios e judeus. Mas com a revelação, né, do mistério que estava oculto no Antigo Testamento, que veio a nós, a igreja, com o nascedouro da igreja, um terceiro povo se fez dos 2. Portanto, judeu, quando ele se converte a Jesus, ele deixa de ser judeu, ele agora é igreja. O gentil, quando ele deixa os seus pecados e se converte a Jesus, ele não é mais gentil, ele é a igreja. Nós, brasileiros, antes da nossa conversão, éramos gentios, mas hoje nós não somos gentios, somos igreja. O judeu continua sendo judeu. O inconverso, enquanto ele permanecer assim nos seus pecados, continuará sendo gentil. Mas a partir do momento que ele se entrega a Jesus, arrependido dos seus pecados, ele agora faz parte da igreja de Deus. Nós entendemos que Paulo fez essa distinção desses 3 povos: Israel, igreja e gentios. E aí nós vamos entender por que é importante nós compreendermos essa característica ao interpretar as 70 semanas de Daniel. Terceiro ponto, a terceira característica do dispensacionalismo é que ele é caracterizado por resultar na glorificação de Deus como seu propósito principal para o mundo. O dispensacionalismo é uma teologia deduzida da Bíblia, que enfatiza a glória e a graça de Deus por Jesus Cristo. Maranata. Thomas Reis. Thomas Reis é, na atualidade, um dos maiores pré-tribulacionistas do mundo, né? Inclusive, quem quiser se aprofundar no assunto, existe um site, está em inglês, mas tem a opção de traduzir, né, o site. O site é Pré-Tribus. Lá tem centenas de artigos escatológicos, todos com o viés pré-tribulacionista e dispensacionalista, tá bom? A presente dispensação é a dispensação conhecida como a da graça ou a era da igreja. A dispensação anterior foi a dispensação da lei, ou alguns chamam de dispensação de Israel, né? E portanto nós temos aí 2 povos nesse período em que havia, nesse momento, né, em que nós estamos aqui trabalhando. Esses 2 povos, eles por Deus são vistos com um propósito distinto, com propósitos diferentes, e que no seu momento oportuno Deus inclusive voltará a trabalhar com Israel. Vimos que pela rejeição de Israel ao Messias, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a tantos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. A partir dali Deus começa a trabalhar, a voltar-se para a igreja.
E quando você faz uma leitura de Romanos capítulo 11, a partir do versículo de número 24, você percebe que Deus ali claramente voltará a sua atenção para Israel. Isso vai se dar quando? Aí é que entra a 70ª semana de Daniel, que nós vamos tratar daqui a pouco. Certo? As dispensações, aqui estão a dispensação da inocência. Nós temos aqui a base bíblica, Gênesis capítulo 2, a dispensação da consciência, do governo humano, da promessa, ou patriarcal, a dispensação da lei, a dispensação da graça e a dispensação do reino, que envolve todo o período pós-arrebatamento da igreja. Portanto, como arrebatamento da igreja, inicia-se a 7ª dispensação, a dispensação do reino ou dispensação milenar. Agora nós iremos fazer a exposição propriamente do texto que nós lemos, Daniel capítulo 9, versículo 24. Sabemos nós que Daniel, ele estava em uma terra distante, ele estava na Babilônia. Os irmãos sabem que, olhando para o contexto histórico de Israel, os judeus, eles foram levados para o cativeiro da Babilônia no ano de 586, foi a última leva, né? Os judeus foram levados em 3 levas. Na primeira leva, Daniel, ele foi levado em 605 por Nabucodonosor para a Babilônia, ele juntamente com Misael, Ananias e Azarias. Daniel estava na corte da Babilônia. Daniel, ele alcançou proeminência na Babilônia. Daniel era o profeta que estava no palácio. Daniel era o profeta que assessorava o imperador. Depois galgou posições elevadas no reino. Deus assim o exaltou, né? Deus o prosperou. Nós temos na segunda leva o profeta Ezequiel sendo levado de Judá para a Babilônia, mas diferentemente, enquanto que Daniel estava no palácio, estava na corte, Ezequiel estava lá junto, né, aos cativos, né, de Judá, que foram levados para a Babilônia. Ezequiel estava lá no meio do povão, estava lá entre os cativos da Babilônia. E aí, meus queridos, no capítulo de número 2 do livro do profeta Daniel, ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, que ninguém conseguiu interpretar, mas o Espírito de Deus revelou a Daniel. Nabucodonosor sonhou e viu, ele não se lembrava do sonho, mas Daniel, ao interpretar, revelou o sonho. Ele sonhou uma estátua, essa estátua tinha a cabeça de ouro, tinha o peitoral de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, e os pés misturados com barro e com ferro. No versículo 34, Daniel viu que uma rocha, uma pedra cortada sem auxílio de mãos, ela veio na direção dos pés e atingiu exatamente os pés, e a estátua esmiuçou-se, quebrou-se. E Daniel viu que aquela rocha cresceu e encheu os céus e a terra. O profeta Daniel passou a interpretar o que significava aquela estátua. Ele vai dizer: olha, a cabeça de ouro é tu, ó rei da Babilônia, é a Babilônia. E aí ele foi dizendo: olha, o peitoral de prata é um reino que virá depois do teu. Ele estava indicando para os medos e os persas. O ventre de bronze, né, e as coxas indicavam para um terceiro reino mundial, que apontava para o Império Greco-Macedônio. Daí a ideia de duas coxas. Eram 2 reis, que depois tornou-se um único reino, sob a liderança de Alexandre o Grande. Depois nós temos a revelação das pernas de ferro, que apontava para o Império Romano. E por que 2 pernas de ferro? Exatamente porque trata dos 2 impérios romanos, né? A divisão do Império Romano, aliás, em 2 partes: Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental. O Império Romano Oriental com a capital em Constantinopla e o Império Romano Ocidental com sede em Roma. Interessante é que Daniel viu pés de barro e de ferro, e aqui que intriga a revelação, porque a estátua
ela foi atingida pela rocha, não foi na cabeça, não foi no peito, não foi nas coxas, nem nas pernas de ferro, foi nos pés. O texto faz questão de dizer que a rocha atingiu os pés. Veja, se cada parte daquela estátua indicava para um reino que sucederia um ao outro, logo, nós temos aqui, na revelação de Daniel, um quinto império mundial. E observe que nós temos metais aqui, nós temos minérios aqui, e cada um com valores distintos. Nós temos ouro, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés misturados com barro e ferro. Vejam, o que é isso? Nós temos uma cabeça de ouro e os pés de barro. Isso aponta exatamente para os tempos do fim. E Daniel fala isso no capítulo de número 2, que o que ele estava vendo apontava para o tempo do fim. Isso revela claramente, eu poderia ficar falando aqui a vocês só sobre essa inferiorização de valores. Você tem o ouro que vale mais do que a prata. Você tem a prata que vale mais do que o bronze. Você tem o bronze que vale mais do que o ferro. E o ferro que vale mais do que o barro. Esse quinto império mundial, esse representado aqui por ferro e barro, indica exatamente uma mistura de algo que é forte, como o ferro, mas que ao mesmo tempo é frágil, como o barro. Possivelmente a revelação indica para o império do anticristo. Porque veja, nós temos aqui ouro no início da revelação e nós temos no final dos tempos barro e ferro misturados. O que vale mais, ouro ou barro? Ouro. O que vale mais, ouro ou ferro? Ouro. O que é isso, gente? A inferiorização, a depravação. Como que os valores, eles a cada dia estão decadentes. Como que esses valores estão sendo a cada dia inferiorizados. Daniel, ele tem uma outra revelação no capítulo de número 7. E a revelação do capítulo 7, ela é muito semelhante à do capítulo 2. A diferença é que a do capítulo 7, a revelação é através de animais. Daniel viu sair do mar grande, do mar Egeu, do mar Mediterrâneo. Ele viu sair, primeiramente, um leão. Esse leão, ele tinha asas. Depois ele viu sair do mar um urso que tinha 3 costelas na sua boca. Depois ele viu sair do mar um leopardo que tinha 4 asas. E por fim ele viu um animal que saía do mar e ele não conseguiu identificar aquele animal porque ele era muito terrível. Ele não soube descrever que espécie, que tipo de animal, biologicamente falando, era aquele. Era terrível demais. E esse animal tinha na sua cabeça 10 chifres. Vejam que a revelação do capítulo 7, ela é semelhante escatologicamente, ou tem o mesmo sentido e o significado da revelação do capítulo 2. Porque os impérios mundiais que são vistos na estátua, eles são os mesmos impérios mundiais que Daniel viu através agora daqueles animais. O leão é a Babilônia. O urso com 3 costelas na boca é o Império Medo-Persa. E como a profecia de Daniel, ela se cumpre nos seus detalhes assim mais específicos. Porque 3 costelas na boca indica exatamente 3 nações. A primeira nação, o Egito. A segunda, a Líbia. E a terceira, a Babilônia. 3 costelas, 3 grandes nações que foram conquistadas. Dário e Ciro, eles ganharam proeminência a partir da conquista dessas 2 grandes nações, desses reinos, e por fim, quando ele conquistou a Babilônia, tornou-se um império mundial. Depois nós temos o leopardo. Um leopardo, ele já é um animal veloz, alcança, segundo estudiosos, a velocidade de 90 até 96 km por hora, um leopardo correndo na sua velocidade máxima. Agora vocês imaginem um leopardo com 4 asas.
se ele já é veloz sem asas. Daniel viu um leopardo com 4 asas. Fala do Império Grego-Macedônio, sob a liderança de Alexandre o Grande. Como que Alexandre o Grande, em menos de 20 anos, conquistou todo o mundo antigo da sua época. Alexandre um dia olhou e disse que não tinha mais nada para conquistar. Ele estava quase que depressivo, porque não tinha mais o que conquistar. Com 33 anos de idade, ele não tinha mais nenhuma terra a se conquistar. Isso foi muito rápido, foi muito veloz. Veja como que a profecia de Daniel, ela é, sabe, detalhista. Inclusive, os ateus, os teólogos liberais, eles atacam o livro de Daniel, o livro de Gênesis e o de Apocalipse, são os principais alvos dele. Eles dizem, inclusive, que Daniel não pode ter escrito com tanta precisão os acontecimentos históricos que estão relatados no livro. Meu Deus. Eles só não se deram conta que Deus é o Senhor do tempo. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele traz o passado e está diante dele como se fosse o presente e o futuro da mesma forma. Aleluia. Deus criou o tempo, ele é Senhor do tempo. Eita glória. Deus conhece todas as coisas, passado e futuro estão diante dele. Por isso ele revela a Daniel nos mínimos detalhes. E no capítulo de número 9, gente, o que Daniel está fazendo? Daniel, ele está orando. Daniel, ele ora intensamente pelo seu povo. Ele entende pela leitura da Bíblia, ele entende pelas escrituras, os escritos de Jeremias, sobre as 70 semanas. Ele está estudando aquela profecia e ele entende que Deus estava julgando o seu povo, que Deus estava tratando com Israel e que o tempo estava determinado e cumprido. Quando Daniel ainda está falando em oração com Deus, eu acho maravilhoso o versículo de número 21. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que é uma referência ao anjo Gabriel, o mesmo anjo Gabriel que se manifestou a João Batista, a Isabel, o mesmo anjo Gabriel que se manifestou a Maria, a José, o mesmo anjo Gabriel, é o mesmo anjo. O anjo Gabriel, que eu tinha presenciado na visão do capítulo de número 8, veio rapidamente, voando com um raio, e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer de entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Quem trouxe a visão das 70 semanas foi um anjo. Esta profecia, ela foi dada por Deus ao anjo Gabriel, e o anjo Gabriel entrega esta mensagem profética a Daniel. Nós estamos aqui, meus irmãos, diante da mais importante profecia do Antigo Testamento. Porque essa profecia aqui, ela diz respeito a Israel na sua totalidade. A profecia, ela trata da nação de Israel. Mas nós vamos ver aqui um parêntese que é aberto dentro dos versículos que eu vou citar aqui a vocês, que é exatamente o parêntese que nós chamamos de parêntese da graça, onde Deus abre um parêntese e Deus estabelece agora um tempo determinado por Deus para que se complete o tempo dos gentios, conforme Jesus disse lá em Lucas capítulo de número 21, até que se complete, né, o tempo dos gentios. E Paulo faz menção desse texto em Romanos capítulo de número 11. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que nós precisamos compreender? Essas semanas, elas são semanas de dias ou de anos? Essas semanas são de dias ou de anos? Eu pergunto isso porque nós
vamos encontrar na literatura, nós vamos encontrar em alguns escritos, alguns entendendo, interpretando estas semanas como sendo semana de dias e não semana de anos. Bom, quando você lê o Antigo Testamento, você consegue compreender na literatura judaica que os judeus, eles tinham e entendiam semanas como de dias ou semana de anos. Depende do contexto. Se você, por exemplo, ler Daniel capítulo de número 10, verso 2, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Eu não posso interpretar isso aqui como semana de anos, porque senão seria quantos anos? 21 anos. Que não se trata de semana de anos, mas semana de dias. Foi o período que Daniel esteve o quê? Jejuando. Imagine Daniel jejuando por 21 anos. Essa interpretação ela é incoerente. Portanto, aqui semanas é de dias. Agora, por que semana de dias? Eu entendo que em Daniel 10 é semana de dias e Daniel 9 é semana de anos. Vamos ver. Olha o que está escrito, pessoal, em Números capítulo 14, versículo de número 34. Números capítulo 14, versículo de número 34. Para que vocês compreendam que os judeus, eles lidavam com esse conceito de semana de dias e semana de anos. Verso 34 de Números. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias. Cada dia, o quê? Representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu sagrado. Então, percebam claramente aqui os judeus tratando semana de dias como sendo semana de anos, lá naquela situação em que os espias estiveram espiando a terra por 40 dias e por conta da incredulidade deles, eles estiveram circundando o deserto por 40 anos. Eles levariam 40 dias para chegar na terra prometida, mas por causa da desobediência, passou-se de 40 dias para 40 anos. Um dia correspondendo a um ano. Veja ainda, pessoal, Ezequiel capítulo de número 4, versículo 6 e o versículo de número 7. Ezequiel capítulo 4, versículo 6 e o versículo de número 7. Olha o que diz as escrituras sobre o que os judeus entendiam sobre semana de anos e semana de dias. 4 e o versículo de número 6 e 7 de Ezequiel. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Verso 7. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Aleluia. Vejam mais uma vez aqui que a literatura do Antigo Testamento, ela trabalha com as duas possibilidades, semana de dias e semana de anos. Agora, por que nós compreendemos que essas semanas aqui são semanas de anos e não de dias? Uma semana tem 7 dias, correto? 70 semanas, 7 vezes 7 dá o quê? O Alan que é matemática. 70 vezes 7 dá o quê? 49. Se nós então fizermos aqui um cálculo rápido, nós teremos aqui 490 dias. Se eu entender que essa profecia trata-se de semana de dias, certo? Nós teremos 490 dias, pouco mais de um ano. Então vamos encaixar os eventos do versículo 24 até o versículo de número 27 em um ano, pouco mais de um ano. As 70 semanas de Daniel, elas se deram início, está escrito aqui em Neemias capítulo de número 2, com uma ordem para restaurar Jerusalém. Se deu ali.
Assim, gente, nós teríamos que contar 490 dias para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Nós teríamos que entender que o Messias veio e morreu dentro desse 1 ano e pouco mais, né, alguns dias a mais. E nós teríamos que entender que o templo em Jerusalém seria destruído e que o templo em Jerusalém seria novamente reconstruído, que o homem do pecado viria e na metade da semana romperia o contrato e que houvesse aí, portanto, todo esse desenrolar da história dentro de pouco mais de 1 ano, 490 dias. Gente, é inviável, é ilógico, até do ponto de vista racional, não se pode encaixar mais de 600 anos dentro de um período de 490 dias. Por essa razão, não se trata aqui de semana de dias, e sim semanas de anos. Vejam, que nós temos, pessoal, aqui em Daniel capítulo 9, a partir do verso 24 ao 27, 3 grupos de semanas. Quantos grupos de semanas? 3 grupos de semanas. Onde está escrito isso? Está aqui, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E aí ele vai indicando o objetivo das 70 semanas. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. E a versão Almeida, revista atualizada, fez questão de, no verso de número 25, colocar príncipe com P maiúsculo. E eu gostei disso aqui. 7 semanas. Aqui está o primeiro grupo de semanas. 7 semanas. O segundo grupo de semanas está depois, né, do I. 7 semanas e 62 semanas. O segundo grupo de semanas, portanto, são 62 semanas. Se eu somo 62 semanas mais 7 semanas, eu tenho um total lógico de 69 semanas. Então vejam que desde a ordem para reconstruir Jerusalém até a morte do ungido, passou-se 69 semanas, certo? E aí nós temos o terceiro grupo de semanas, que é de 1 semana, que é a semana que está no versículo de número 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Então vejam, gente, que as 70 semanas de Daniel, elas estão divididas em 3 grupos de semanas. Primeiro grupo de semana, 7 semanas. Segundo grupo de semana, 62 semanas. Terceiro grupo de semanas, 1 semana. E aqui, eu trouxe para vocês o esquema das 70 semanas. As 70 semanas esquematizadas, para que você possa olhar, compreender como que estão dispostas estas semanas e como que a profecia, né? Ela revela o futuro de Israel, da igreja e dos gentios. Por essa razão que ela é tida pelos escatólogos como uma das mais importantes profecias dentro do escopo dispensacionalista e pré-tribulacionista. Bom, 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo. Em primeiro lugar, as 70 semanas de Daniel diz respeito a Israel. As 70 semanas de Daniel, ela tem a ver com o povo de Israel e não tem a ver em absolutamente nada com a igreja. Vejam que Daniel recebeu como revelação: 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo. Quem é o povo de Daniel? Israel, os judeus. E ele diz mais: e sobre a tua santa cidade. De que cidade ele está falando aqui? Obviamente que é Jerusalém. Aí ele vai dizer os objetivos das 70 semanas. Primeiro objetivo: cessar a transgressão. Se eu entender que essas semanas são semanas de dias, a transgressão já cessou? Logo,
essa profecia, ela não se cumpriu na sua totalidade. Outro objetivo, para dar fim aos pecados. Os pecados tiveram fim já? Está se multiplicando, Jesus disse. Aleluia. E para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão, olha só, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Propósito aqui das 70 semanas de Daniel. Não perca de vista que esta profecia ela diz respeito a Israel. Por essa razão que eu não posso dizer que a igreja é o Israel. É verdade. Porque Deus está dizendo aqui, através da profecia, que esta mensagem ela diz respeito à nação, ao povo de Israel. Aleluia. Certo? Aleluia. Veja, o primeiro grupo de semanas, 7 semanas. Quando que iniciou as 70 semanas? Elas iniciaram aqui, gente, em Neemias capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 8, com a ordem para reconstruir os muros de Jerusalém. Começou-se a contar os 490 anos. 70 vezes 7, 490 anos. 490 anos estavam determinados sobre o povo de Israel. A contagem das semanas, ela se dá aqui em Neemias capítulo 2. Ali começou a contagem, inclusive regressiva, desses 490 anos. O primeiro grupo de semanas, se você multiplicar 7 vezes 7, 49 anos. Dentro desse período, nós tivemos sim a reconstrução dos muros de Jerusalém. Nós tivemos a paralisação da obra. Os historiadores aqui devem se lembrar que houve uma oposição por parte dos samaritanos e eles começaram a caluniar os judeus, dizendo que eles estavam querendo reerguer o império, né, o reino de Judá. E aí o imperador Cambises mandou parar a obra. Quando parou a obra, isso levou 15 anos de paralisação. Eles começaram a colocar, inclusive reerguer o templo, parou por 15 anos. Aí é nesse contexto que aparece quem? Ageu, dizendo: a casa é tempo de vocês morarem nas suas casas apaineladas, enquanto a minha casa está em ruína e em desordem. Lembram dessa profecia? Em que Ageu, com 82 anos, ele exorta os judeus a priorizarem a casa de Deus que estava em ruínas. Aí eles ouvem, obedecem a Deus e voltam para a reconstrução do templo. Isso se deu, gente, 15 anos depois da paralisação, né? Depois da calúnia dos samaritanos. E aí é nesse contexto que o profeta Ageu vai dizer: olha, minha prata, meu ouro, eu vou sustentar vocês, cuidem da minha casa, que eu vou cuidar de vocês, eu sou o dono da prata e do ouro. Aleluia. No verso 8 do capítulo 2 ele vai dizer: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Glória a Deus. É verdade. Obviamente que ele estava falando ali da glória visível, pessoal, encarnada de Deus. Quando João, lá no capítulo 1 do Evangelho, ele vai dizer: e o verbo se fez carne Aleluia. e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. Pessoal, o segundo grupo de semanas são 62 semanas. E vejam, Daniel capítulo 9, versículo de número 25. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, nós temos aqui, portanto, 483 anos cumpridos. 69 semanas já se cumpriram. Quem é o ungido aqui? Em hebraico, a expressão aqui é Machia, até o Machia. A palavra Machia em hebraico é equivalente à palavra grega Christos. Messias, que nós pronunciamos, é uma transliteração do hebraico Machia. No grego, nós não pronunciamos Machia, nem Messias. No grego é Christos. Tem o mesmo significado, a mesma equivalência.
Portanto, no hebraico, quando eu me refiro a Messias, eu falo Mashiach. No grego, quando eu me refiro ao Messias, eu falo Christos. Por essa razão que Jesus, ele é chamado de Jesus Cristo, que significa Salvador ungido. Salvador ungido. Palavra Jesus, Yeshua, Salvador. Cristo, ungido. Quando você diz Jesus Cristo, você está chamando ele de Salvador ungido. Vejam que o Mashiach, que é o ungido, ele é mencionado aqui na profecia das 70 semanas. Está aqui. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido. 69 semanas. Até o ungido. O ungido aqui é uma referência ao Mashiach, ao Messias. E ele diz mais, ao príncipe. E por que eu fiz questão de dizer a vocês que príncipe, no versículo 25, está com P maiúsculo? Porque tem um outro príncipe que Daniel faz menção. E o outro príncipe, ele é mencionado, ele é citado com um P minúsculo, para indicar que o príncipe do capítulo de número 25 é um apontamento escatológico ao Messias que viria. É uma clara, evidente indicação de Jesus, do Messias. Portanto, você consegue vislumbrar aqui Jesus no capítulo de número 9 e versículo de número 25. Quando Daniel nos escreveu, por revelação, que até ao ungido, o príncipe, seriam 69 semanas, ele estava dizendo com isso que 483 anos se passariam. Continuando, o verso de número 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. O que é que o texto está falando? O que a profecia está dizendo aqui? O texto está dizendo que o Mashiach, que o Messias, que o ungido seria morto depois das 62 semanas, somadas com as semanas de número 7, portanto 69 semanas. E se você multiplica isso, você tem 483 anos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Veja, nós temos um ponto e vírgula aqui. E é aqui, gente, que a escatologia bíblica dispensacionalista, ela entra em ação. Porque a partir deste ponto e vírgula é futuro. Porque a partir deste ponto e vírgula são eventos que estão por acontecer. Se não, vejamos. Quando a profecia das 79 semanas diz o seguinte, olha, depois das 62 semanas será morto o ungido. Está muito claro aqui que está falando da morte vicária, sacrificial, da morte de Jesus na cruz do Calvário. Será morto o ungido e já não estará. Agora preste atenção. E o povo de um príncipe que há de vir. Olha um outro príncipe aparecendo aqui. Quem é esse príncipe do versículo de número 26? Vamos ver daqui a pouquinho quem é esse príncipe. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Eu pergunto a vocês, quem vai destruir o santuário e a cidade? O príncipe ou o povo? O príncipe ou o povo? Quem destrói a cidade e o santuário aqui? Olha só, preste bem atenção na leitura compassadamente. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem vai destruir aqui na profecia de Daniel não seria o príncipe que haveria de vir, mas o povo do príncipe que há de vir. Ele está falando de quem aqui, gente? Aqui
a profecia está falando dos romanos e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aqui nós temos um contexto histórico que precisa ser esclarecido e apresentado a vocês. Vocês sabem que o templo de Salomão ele foi destruído por Nabucodonosor em 586. Ele foi reconstruído por Josué e Zorobabel depois que os judeus regressaram do cativeiro. Ele foi reformado por Herodes e levou 42 anos para que se concluísse a reforma do templo de Josué e de Zorobabel. Ele passou inclusive a ser chamado de Templo de Herodes por conta da reforma que Herodes fez. Lembram que eu citei aqui a profecia de Ageu? Ageu disse o seguinte: olha, vocês estão achando que essa casa é pequena, que essa casa é menor do que o templo de Salomão, mas eu digo a vocês, a glória dessa casa pequena aqui vai ser muito maior do que a primeira casa. Esse templo que era pequeno, que não tinha tanta suntuosidade como o templo de Salomão, ele foi totalmente remodelado, reformado por Herodes. Tanto é que levou 42 anos e tornou-se uma das maravilhas do mundo antigo. Tanto é, meus queridos, que em Mateus capítulo 24, os discípulos que não moravam na Judéia, eles eram na sua maioria galileus, os discípulos que não moravam em Jerusalém, mas eles tinham como obrigação legal ir a Jerusalém pelo menos 3 vezes por ano, para participar das festas anuais em Jerusalém. Os irmãos se lembram que em Mateus 24, os discípulos, os 12, eles estão de boca aberta olhando para o templo, lembram? E admirados, estupefatos, eles estão extasiados com a glória, com a maravilha, com a suntuosidade do templo. E Jesus diz assim: vocês estão maravilhados com isso? Eu vou dizer uma coisa para vocês: não vai ficar pedra sobre pedra aqui que não seja derribada. Eles o quê? Porque eles já tinham sofrido com o primeiro templo destruído, irmãos. Aquilo era uma marca de decepção e de derrota tamanha na vida deles, que quando Jesus falou aquilo foi um impacto psicologicamente na vida daqueles judeus que estavam ali. Porque o templo, para eles, irmãos, representava muito, muito mesmo. Tanto é que quando Jesus saiu do templo e caminhou alguns quilômetros, subiu ao Monte das Oliveiras, os discípulos estavam encabulados com aquilo que Jesus falou. E eles chegaram até Jesus assim, pastor Marcos, e fizeram 3 perguntas. Mestre, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E quando será o fim do mundo? Fizeram 3 perguntas. Esse era o templo. E esse templo que Jesus estava lá falando com os discípulos em Mateus capítulo 24, ele foi destruído completamente, cumprindo assim o quê? A profecia tanto de Daniel capítulo 9, versículo de número 26, como a profecia de Jesus em Mateus capítulo 24, quando ele disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Vocês se lembram que no ano 70, depois de Cristo, e Jerusalém ela foi cercada pelo general Tito, né? O general Tito cercou a cidade por 2 anos. Depois daquele cerco, depois daquele sítio, o general com as legiões romanas, eles adentraram as muralhas de Jerusalém, penetraram pelas muralhas de Jerusalém, destruíram a cidade e o templo, cumprindo literalmente o que Daniel havia profetizado, cumprindo assim essa profecia, que o povo de um príncipe que há de vir destruiria a cidade. E não se esqueça, o santuário foi destruído também no ano 70. Verdade. Queridos, não ficou pedra sobre pedra. Diz Eusébio de Cesareia escreveu o livro A História Eclesiástica. Ele escreve que naquele dia o sangue dos judeus foi tanto que parecia que as calçadas de Jerusalém foram lavadas pelo sangue de 120 mil judeus que morreram naquele dia. Não ficou uma pedra do templo. O templo inteiro veio abaixo. Obviamente que eles tiraram a prata do templo, o ouro do templo, o bronze,
tudo que era de preciosidade eles retiraram. Mas o templo veio abaixo por inteiro. Ficou ruínas, só ruínas no templo. Cumprindo assim a profecia de Daniel capítulo 9, versículo 26, e cumprindo também a profecia de Jesus em Mateus 24, quando ele disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Agora, por que os eventos seguintes aqui são escatológicos? Por que os eventos narrados aqui são para o futuro e não cumpridos, como por exemplo ensinam os irmãos historicistas? Veja, o verso de número 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Por que esse texto, especificamente aqui, o verso 27, é futuro? Por que as 70 semanas ainda não se completaram? Existem algumas respostas para essas perguntas. Primeira delas, nós podemos responder por que o versículo 27 é futuro, fazendo uma seguinte pergunta. Onde está o templo dos judeus hoje? Pergunto a vocês. Onde está? O templo dos judeus está edificado lá em Jerusalém? O que é que nós temos lá em Jerusalém? No lugar do templo? Nós temos lá a mesquita de Omar. Nós temos lá no monte do templo, exatamente onde era o templo de Salomão, onde era o templo de Josué e Zorobabel e o templo de Herodes, onde Jesus esteve, Mateus capítulo de número 24. O que existe lá hoje no Monte Moriá não é um templo judeu. O que nós temos lá hoje é uma mesquita muçulmana no local onde era um templo judeu. Agora vejam, leiam novamente o versículo de número 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Opa. Vamos voltar aqui. A profecia diz respeito a quem? O povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? Os judeus. Leiam novamente a profecia do versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. A profecia de Daniel está indicando aqui que ao tempo do cumprimento do versículo 27, o templo necessariamente precisará estar reconstruído. O templo precisará estar funcionando na sua total funcionalidade, com o sacrifício de animais, o serviço levirato, o sistema sacrificial dos judeus precisará estar a todo vapor para o cumprimento dessa profecia. E onde está o templo dos judeus? Eu pergunto mais uma vez. Não está. Os judeus não têm seu templo. Essa mesquita que lá está hoje, a mesquita de Omar, a cúpula dourada, vocês já viram na internet, né? Quando vocês colocam Jerusalém, é o cartão postal de Jerusalém, é aquela cúpula dourada. Aquilo ali é uma mesquita muçulmana. Ela foi construída por volta do século 8 depois de Cristo. Os muçulmanos construíram ela no local onde era o templo de Salomão e onde era o templo de Herodes, né? Exatamente no Monte Moriá, onde Isaac seria sacrificado, onde aconteceu aquele evento de Gênesis 22, eles construíram a mesquita naquele local. Portanto, arqueologicamente falando, embaixo daquela mesquita estão os destroços do templo de Salomão e de Herodes. Tanto é que, daquela época, o que resta é o muro das lamentações que está ali em volta da mesquita de Omar. E esse muro das lamentações está lá até hoje. Parte desse muro é o que sobrou da destruição do ano 70. E observem que os judeus, para terem o seu serviço sacrificial voltando a funcionar, eles precisam de um templo. Eles não têm um templo. Dizem uma tradição muçulmana que
a mesquita foi construída lá onde era o templo de Salomão, lá no Monte Moriá. Tem uma tradição muçulmana, nela não se confirma, mas existe essa tradição, que Maomé possivelmente teria sido assunto ao céu exatamente onde eram as ruínas do templo. Ele foi assunto ao céu, e aí os muçulmanos, em homenagem, construíram a mesquita de Omar ali. Aquela mesquita está lá hoje. E vocês acham que os judeus querem outro terreno para construir o seu templo? Já ofereceram para ele, pastor Nilson, para os judeus, um terreno anexo, pastor Marcos, para eles construírem o templo deles. Eles disseram o quê? Não. O local que Deus nos deu foi esse. O local que Deus deu a Abraão, nosso pai, foi esse. O local que Davi comprou de Araúna foi este. Foi aqui que Salomão construiu, foi aqui que Josué e Zorobabel reconstruiu, foi aqui, então será aqui. Não sei se vocês já viram reportagem de judeus ortodoxos que de vez em quando estão entrando em conflito com a polícia israelense, porque eles vão orar lá na mesquita. Eles colocam pelo menos as mãos próximas da mesquita, porque aquele local ali é o local mais sagrado para o judeu. Por que é o local mais sagrado para o judeu? Porque lá estava o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos estava aquele objeto que era sagrado para eles, a Arca da Aliança. Porque em Êxodo, capítulo de número 25, Deus falava da tampa do propiciatório com os judeus. É verdade. Por essa razão, Deus estabeleceu no Monte Moriá a sede do céu na terra. E por isso eles consideram aquele lugar o lugar mais sagrado da terra para eles. E eles querem a terra deles de volta. E vocês sabem que quando o anjo apareceu a Agar no deserto e disse para ela: olha, a tua descendência será numerosa. Só tem um detalhe: eles serão como jumentos selvagens. Jumento selvagem é uma referência aos jumentos que existem no Oriente Médio, e eles são chamados assim porque eles são de fato selvagens, indomáveis. Vocês sabem que os árabes são descendentes de Ismael. Quer comprar uma briga? Quer? Fala de Maomé. O que foi que fizeram com o profeta Maomé, aquelas caricaturas? Agora imaginem vocês, de que forma os judeus vão construir o templo deles hoje, no local onde é a mesquita de Omar. E aí? Briga. Versículo 27. É ou não o futuro? Óbvio. Não tem um templo? Jesus falou sobre isso? Falou. Vamos ler? Mateus capítulo 24. E eu caminho para o encerramento. Mateus capítulo de número 24. Versículo de número 15. Uma voz feminina, por favor, leia em alto e bom som, em pé para nós. Mateus 24, verso de número 25, verso 15, perdão. 24 e 15. Assim, quando vocês virem um sacrilégio terrível, o qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, só 15? Isso. Olha só. No lugar santo. O que Jesus quer dizer com a expressão no lugar santo? Jesus está fazendo uma referência clara aqui ao templo judeu. Certo? Vejam. Jesus disse: quando pois virdes que é a abominação da desolação, de que falou o profeta, Jesus está remontando, gente, a profecia de Daniel capítulo 9. Jesus está fazendo aqui uma leitura, uma interpretação de Daniel capítulo 9. Jesus está expondo aqui para os discípulos Daniel 9, gente. As 70 semanas de Daniel, ele está falando sobre as 70 semanas. Glória a Deus. E ele está falando especificamente de um homem. Quando, pois, virdes no lugar santo, ele está fazendo uma referência ao templo judeu que será reconstruído
Ele está fazendo uma referência ao homem do pecado, que Paulo falou, ao 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Agora voltem, por gentileza, na profecia de Daniel, capítulo 9, versículo de número 26. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir. Nós já vimos que o povo de um príncipe que há de vir foi o povo romano, e vimos também que eles, os romanos, foram quem destruíram a cidade e o templo. Que ano? Ano 70 depois de Cristo. Isso está na história. Eusébio de Cesareia fala sobre isso. Flávio José fala sobre esse acontecimento, sobre este evento. Agora, eu chamo a atenção de vocês para o príncipe que há de vir. Para o príncipe que há de vir. Para que nós não confundamos o príncipe que há de vir do versículo de número 26 com o príncipe ou ungido do versículo de número 25. Não confundam. Não são as mesmas pessoas. Não são os mesmos agentes. Não é o mesmo príncipe. O príncipe do versículo de número 25 é o Cristo, é o Mashiach, é Jesus. Aleluia. E quem é o príncipe do versículo de número 26? O príncipe que há de vir. Esse aqui, gente, é o que Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo de número 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, o príncipe que há de vir. Este é o homem do pecado. Este é o filho da perdição. É aquele que João disse no capítulo 2, o anticristo. É verdade. É a besta que sobe do mar, de Apocalipse capítulo de número 13. Ele é o homem do pecado, o líder mundial que virá. E qual o propósito dele ao vir? Daniel fala no versículo de número 27. Ele fará firme aliança com muitos. Ele quem? Olhando para os versículos que lemos de Daniel, ele quem? O príncipe que há de vir. Ele diz assim, olha, ele quem? O príncipe que há de vir, fará firme aliança com muitos por uma semana. E é exatamente aquela semana da qual nós estamos expondo aqui a vocês, a 70ª semana de Daniel, a semana de número 70. Lembram que eu falei a vocês que já se cumpriram 7 semanas e já se cumpriram mais 62 semanas? Somando, nós temos cumpridas 69 semanas, restando, portanto, uma semana para o seu cumprimento. E essa uma semana que resta para o seu cumprimento, ela está no versículo de número 27. E para que essa semana se cumpra, é necessário alguns acontecimentos. E um deles é a reconstrução do templo. E o templo dos judeus não está reconstruído, o que temos lá em uma mesquita. Logo, o versículo 27 não tem razão de ter se cumprido. Ele é futuro. Ele está por acontecer. Certo. Pastor, o senhor disse que nós podemos vislumbrar um parêntese aí. Sim, tem um parêntese aqui que nós chamamos. E aí entra a questão dispensacionalista. Porque nós, dispensacionalistas, nós enxergamos nessa profecia a dispensação da graça. Veja, nesse intervalo entre a semana de número 69 e a semana de número 70, tem um lapso temporal. Tem um espaço de tempo. Entre a semana de número 69 e a semana de número 70, nós temos uma lacuna que aqui eu vou copiar o Adalberto. Nas minhas palavras, eu chamo de lacuna da graça. O espaço em que nós, que éramos gentios, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Esse intervalo existente entre a semana de número 69 e a semana de número 70 é o intervalo, é a era da igreja, é o que nós chamamos em dispensacionalismo de dispensação da graça. Vamos ler Romanos capítulo 11, versículo de número 25, para a gente
finalizar, glória a Deus. Romanos, capítulo 11, versículo 25. Por favor, quem encontrar, pode ler para nós bem alto. Romanos 11, 25. Conquero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Marquem a expressão plenitude dos gentios, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E o verso 26 diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Uma interpretação equivocada que se fazia de que todo judeu é salvo era com base nesse versículo, de que todo Israel será salvo. Mas na verdade aqui, essa expressão todo Israel é todo o remanescente de Israel no período lá da grande tribulação, lá na batalha do Armagedon, os que se converterem a Cristo, a Jesus, por ocasião da batalha do Armagedon. Mas eu quero que vocês destaquem o versículo de número 25, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O que essa expressão plenitude dos gentios significa? Como nós entendemos? Nós compreendemos que plenitude dos gentios aqui indica a completude de todos os salvos até o final dessa dispensação da graça. O número de salvos, daqueles que serão salvos, plenitude dos gentios salvos até o momento dessa dispensação que nós chamamos de dispensação da graça. E aqui, gente, nós temos a igreja que é formada de gentios e de judeus. A igreja que é formada por esses dois povos, tanto judeus quanto gentios, podem fazer parte da igreja. E todos os salvos agora, eles são pertencentes a este povo, igreja, que é o povo de Deus, que Deus está tratando, lidando com essa dispensação, que Deus está gerenciando, que Deus está governando por essa dispensação. Mas não se esqueça, uma leitura cuidadosa e detalhada de Romanos capítulo 11, nós vamos entender que Deus, ele chega inclusive a repreender aqueles que disseram o seguinte: não, Israel foi esquecido por Deus. Aí Paulo vai repreender e vai dizer: negativo, nós somos oliveiras bravas que fomos enxertados na oliveira verdadeira. Chegará o tempo em que Deus voltará a tratar com Israel, com o seu povo. Glória a Deus. Nós, igreja, somos a noiva do Cordeiro. Glória. Israel é a esposa de Deus. Oséias, capítulo de número 2. Aleluia. Veja, terminada, gente, a dispensação da graça, esse intervalo. Você poderia ler só o versículo 28, que é muito interessante, de Romanos 11, ele diz assim: quanto ao Evangelho, ele está se referindo aqui aos judeus, na verdade são inimigos por causa de vós, quem? Os gentios. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos pais. Eita, glória. Eles têm os Aleluia. três povos aí: os eleitos, os inimigos e os judeus. Meus queridos, terminada a dispensação da graça, encerrado esse intervalo, essa era da igreja, nós entendemos que vai acontecer aqui, ó. Eu aprendi com o Alan aqui, tá pensando o quê? Aí, ó. Aleluia. O rapto da igreja. Gostaram, né? Vamos de novo? Ó. Glória a Deus. Só que não foi no abrir e fechar de olhos. Escutem, gente. Nós entendemos que é com o arrebatamento da igreja que a dispensação da graça termina. O arrebatamento da igreja marca, inclusive, o início de uma última dispensação, a dispensação do reino.
é com o rapto da igreja, com o arrebatamento dos crentes, dos santos, dos salvos, é com o arrebatamento da igreja, da noiva, que termina uma dispensação e começa outra. A dispensação da graça termina, inicia a dispensação do reino, a dispensação milenar. Não significa dizer que com essa dispensação da graça encerrada, que a salvação posterior a esse momento será fora da graça. Não é isso. A graça continuará sendo, né, a proposta de Deus para todos os homens, a graça, a misericórdia, o seu favor. Tanto é que depois nós teremos, quando a gente estuda escatologia, nos detalhes dos assuntos, nós buscamos ensinar que haverá uma grande massa de salvos durante o período tribulacional. Aleluia. Certo, gente? Dito isso, com o encerramento da dispensação da graça, começa a dispensação do reino. E aí é exatamente onde nós encontramos e interpretamos Daniel capítulo 9, versículo 27, que é a última semana das 70 restantes. Daniel capítulo 9, versículo de número 27, volte lá, por gentileza. Daniel 9, verso de número 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana corresponde a 7 anos. Vejam, na metade da semana está escrito, na metade da semana ele fará cessar o sacrifício. Ele quem, gente? Olha só, Daniel 9, 27. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Passados 3 anos e meio, o príncipe que há de vir, que já identificamos ele como sendo a besta do capítulo 13, que já identificamos ele como sendo o homem do pecado de 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, que podemos identificar ele também como sendo o chifre pequeno que Daniel viu em Daniel capítulo de número 11, certo? Nós aqui, nesta profecia, especificamente no verso de número 27, vemos que o príncipe que há de vir, ele vai fazer um pacto, um acordo, uma aliança com o povo judeu. E aí, particularmente, gente, aqui eu entendo, aqui é uma particularidade minha. Esse acordo, esse pacto, essa aliança envolve a reconstrução do templo. Esse acordo, esse pacto, esta aliança, esse tratado de paz, ele passa por um acordo entre judeus e árabes. Porque nós estamos vendo aqui no verso 27 a reconstrução do templo. No verso 27, o templo está reconstruído. O templo que foi destruído no verso de número 26. Se esse templo será reconstruído, e ele é demonstrado aqui no verso de número 27, logo, esta aliança, esse pacto, ela envolve esse acordo de paz entre judeus e árabes. Aí eu entendo que o anticristo, como um líder mundial, como aquele que tem a capacidade de liderar as nações, ele vai fazer um grande acordo de paz entre judeus e árabes, para que o templo seja reconstruído. E somente, gente, somente um grande líder com poder sobre-humano e sobrenatural pode fazer isso. Em Apocalipse 13, é nos dito que a besta que subiu do mar, preste atenção, ela recebeu do dragão poder, autoridade e não se esqueça, ela recebeu trono também. Está escrito lá: poder, autoridade e trono. E alguns escatólogos, inclusive o pastor Natan Rufino, que é um grande escatólico, ele acredita que possivelmente o príncipe que há de vir, ele surja da Turquia. E aí ele faz uma referência a Apocalipse capítulo de número 2, onde a cidade de Pérgamo foi dito que lá estava o trono de Satanás. Ele faz essa interpretação, até porque a invasão de Gog, da terra de Magog, ela vai partir do norte, e a Turquia está ao norte. Eu aqui não advogo, mas apenas passando a vocês esse posicionamento,
dos escatólogos, apenas para dizer uma coisa, certeza. O príncipe que há de vir, ele vai fazer uma aliança, um pacto, um acordo com os judeus. Selado esse pacto, assinado esse acordo, reconstruído o templo judeu, passado 3 anos e meio, ele vai, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 13, construir a sua própria imagem e vai colocar dentro do templo judeu e vai exigir que os judeus adorem a sua imagem. Está escrito lá em Apocalipse capítulo de número 13. Foi dito que todos os que não adorassem a imagem da besta. Portanto, haverá nesse período um governo ditatorial, uma religião única, em que a partir desta aliança será estabelecido um acordo de paz, mas que na metade da semana, portanto 3 anos e meio, haverá a ruptura deste pacto, deste contrato. E aí começa, gente, o que nós chamamos de grande tribulação propriamente dita. É a partir dos 3 anos e meio finais que nós entendemos que as 7 taças serão derramadas, que os juízos de Deus serão intensificados, que as trombetas serão tocadas nos 3 anos e meio de derradeiro. Esse é o escopo das 70 semanas de Daniel. Aqui nós temos o cumprimento da 70ª semana de Daniel, a semana que falta, a semana derradeira, a última, a semana do capítulo 9, versículo de número 27, que não se cumpriu. Alguns irmãos que são de outra corrente doutrinária teológica, eles encaixam as 70 semanas de Daniel e interpretam elas de uma outra forma, não futurista. E vejam, eu tentei demonstrar a vocês aqui aspectos bíblicos, teológicos, históricos, que apontam para o cumprimento futurista do versículo 27 da 70ª semana de Daniel. Aleluia. E o que vai acontecer após a última semana? Vai acontecer o que está escrito em Apocalipse capítulo de número 19. Jesus agora, depois de arrebatada a igreja secretamente, e aí é um outro tema, né? Nós poderíamos em outro momento falar sobre o arrebatamento secreto e a sua base bíblica. Após a última semana, portanto após 7 anos, Jesus regressa, agora não para a igreja, mas com a igreja, na vinda pessoal gloriosa, naquilo que nós chamamos de parousia, para então estabelecer o quê? O reino milenar, o milênio. E aqui está o objetivo, gente, da vinda de Jesus: para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Aleluia. Percebam que é na vinda, na parousia, percebam que é na manifestação pessoal, gloriosa, visível de Jesus, no Apocalipse 1:7, quando todo olho o verá, que os pecados serão extintos, que a transgressão será extinta, que os pecados serão expiados, que ele vai trazer a justiça e que ele vai ungir o santo dos santos, que foi corrompido, que foi vilipendiado pelo homem do pecado na metade da semana. Essa, gente, é a nossa visão, essa é a nossa interpretação, essa é como nós vemos as 70 semanas de Daniel. É dessa forma. E aqui nós temos a esperança gloriosa, né? Isso nos traz esperança, gente. Isso nos alegra o coração, isso nos alegra a alma. Isso nos faz querer ser mais santos. Isso nos faz querer buscar mais a presença de Deus. Porque o arrebatamento da igreja será um evento iminente. É iminente. Iminente significa dizer que pode acontecer a qualquer momento. Inclusive agora, antes dessa aula terminar, Jesus pode arrebatar a sua igreja. Nós estamos dentro do plano escatológico de Deus. A igreja faz parte desse plano, desse projeto futuro de Deus para estar com Ele.
Disse Jesus, em João capítulo de número 14, verso 1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, alguns teriam dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não faz sentido Jesus proferir isso se ele não estivesse falando de um arrebatamento. Quando Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 15, versículo 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados ante ao toque da última trombeta. Porque é necessário que esse corpo mortal se revista de imortalidade, e esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E quando aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, e o corpo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, se dirá a palavra que escrita está: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas tem sempre um mas de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês são licenses, porquanto mesmo o Senhor desceu com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós. Veja que Paulo esperava o arrebatamento da igreja. Nós, os vivos, seremos seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quando tu encontrares alguém desesperançoso, triste, atribulado, diga para ele: Jesus está vindo para restaurar o reino. Jesus está vindo para instaurar o seu reino teocrático na terra, para estabelecer a justiça perene, aleluia, para expiar a transgressão. Glória a Deus. Ele está vindo, e ele vai estabelecer o seu reino, aleluia, eterno. Eita, glória. Amém, meus queridos? Muito cuidado.